Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre de um tema relevante, se falando de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença do apóstolo Eduardo Fernandes, da Maranatha Church. Então, estamos só esperando que o apóstolo Eduardo possa estar entrando e estaremos convidando a participar. Um grande abraço a todos que estão entrando conosco. Então, o Eduardo daqui a pouco estará entrando aqui. Deixe-me observar se ele já entrou. Ainda não, mas logo ele estará entrando. Bem, o debate-papo tem essa proposta de ser uma conversa sempre entre amigos, falando de temas relevantes e de uma forma edificante. Mas um papo que um debate, buscando sempre abençoar a Igreja de Cristo. Vamos dar mais uma pequena olhada. Ele ainda não entrou, não é? Mas daqui a pouco estará entrando. Pronto, agora já está aqui. Vamos convidá-lo a participar. Já foi feito. Agora é só aguardar para que o Eduardo possa entrar. No aguardo. Alguma coisa está acontecendo aqui. Estamos aguardando. Então, logo o pastor Eduardo estará entrando e nós estaremos conversando com ele. No aguardo ainda. Eu já enviei a solicitação a ele, só basta ele aceitar. E aí, vamos novamente aqui. Eduardo, estamos enviando para ele de novo. Vamos ver o que aconteceu. No aguardo aqui para que ele entre. Alguma coisa aconteceu, não sei. Está com dificuldade de entrar. Vamos ver, talvez ele mandando para mim, eu aceitando. Essas coisas eletrônicas, essas redes sociais são maravilhosas, desde que funcione. O pastor Eduardo não pôde entrar. Deixa eu ver. Então, eu enviei o convite para o Eduardo. Então,
Eduardo, se você me manda também, eu posso te aceitar, né? Se você me manda o pedido de entrar, eu também posso te aceitar. Mas eu já mandei 2 vezes o convite. Vou mandar uma 3ª vez. Vamos ver aqui. Eduardo Fernandes, PhD. Ok. Enviar solicitação. Aguardando, então. Já enviei a solicitação, a 3ª vez que estou enviando. Terceira vez. Por algum motivo, eu acho que está com algum problema aí. A gente envia solicitação. Vamos observar aqui. Enviar solicitação. 4ª vez que estou enviando a solicitação para o Eduardo. Agora sim. Agora entrou. Agora entrou. Tudo bem? Tudo bem, eu estava dando problema no Wi-Fi, alguma coisa. Eu tentei ir pelo 4G e não estava conseguindo. Acontece. É como eu sempre falo, essas coisas são excelentes desde que funcionem. Quando dá qualquer problema, aí fica bem difícil, vamos dizer assim. Deixa eu ajeitar aqui também um pouquinho. Pronto. Já ajeitado. Então, Eduardo, nós estamos aí na iminência de entrar num novo ano. Geralmente as pessoas dizem novo ano, vida nova, que é lá. Mas se a vida continua sendo a vida velha, o ano não vai ter nada de novidade, né? Vai continuar a mesma coisa. Não adianta arrastar o passado, projetando o futuro, arrastando o passado. Isso aí nunca funcionou e não funciona. Não funciona. Se a gente continua nos mesmos erros do passado, se repete tudo no futuro. Isso é uma coisa lógica, né? Eu sempre comparo isso com a situação que a Bíblia nos fala que viu Deus algo e não era bom. Uma coisa que não era boa. Não era bom que o homem estivesse só. E quando Deus cria a mulher, né, e traz ao homem, a Bíblia diz que as coisas mudaram. Diz, e eis que tudo era muito bom. Já não é mais como antes, que era bom. Não adianta voltar, mesmo que antes fosse bom, não adianta voltar ao que era bom antes. Tem que se tornar melhor para haver uma mudança. E nisso, Eduardo, eu pergunto, como as igrejas se reúnem, as igrejas oram, as pessoas propõem em seu coração de um ano novo diferente, de uma vida diferente. Mas como conseguir isso? Nós temos que... Esse exemplo que você citou agora, de Deus trazendo o homem
a mulher como algo que Deus viu que, depois da criação, de feito tudo, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele traz a mulher, tirando de dentro do próprio homem esta mulher. Quer dizer, é como se Deus estivesse tirando o melhor de nós, né? E nos trazendo um crescimento. A partir dessa... E esse processo parece que vai sempre ser o foco. Deus busca em nós aquilo que pode nos trazer esperança, aquilo que pode nos trazer vitória. Então ele nos manda, inclusive, a focar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, extrair o melhor de nós. Por isso, lá em Gênesis 5, diz, e chamou Deus ambos, né? Chamou Deus Adão. Ao homem e à mulher chamou Adão. Então, no princípio, estavam ali os dois. E quando Deus extrai esse melhor, mostra que isso vai ser um princípio para toda a caminhada do homem. E Deus está sempre buscando trazer o melhor em nós mesmos, mostrar que há um caminho dentro de nós, o reino de Deus está dentro de vós. Então, Deus está sempre avivando os princípios do reino dentro de nós para que a nossa vida ela possa ser diferente, ela possa alcançar diferença. Isso é ciência, o que você falou. Se você repete o mesmo teste, a mesma, né, você vai ter o mesmo resultado. Então, não é nem científico, né? Se você quer obter um outro resultado, você vai ter que mudar a atitude. Atitudes repetitivas levarão a resultados exatamente iguais. Então, 2021 seria a repetição do que foi 2020. Claro. Não é? Claro, Então, isso que você falou, é interessante que você falou dentro. O homem buscou solução em Gênesis em todos os lugares, menos num. E foi onde Deus buscou, dentro dele. Mas como é que é isso? Você também diz, o reino de Deus está dentro de nós. Isso é uma coisa interessante. Mas como é isso de eu buscar uma solução? Porque para aqueles que nos ouvem, né, e nos veem, como é isso? Buscar uma solução dentro de mim? Sim. Você vê que o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Ele diz assim: trazer sobre cada um de nós a revelação daquilo que ele de antemão preparou, um caminho que de antemão ele preparou. Certo. Então, se nós chegamos a este mundo, nós chegamos com um mapa, com um desígnio, com um propósito. E se nós vivemos esse propósito, se nós entendemos, é muito comum nessa época do ano as pessoas desejarem para os outros coisas. E quando eu desejo para o outro bênçãos, prosperidade, isso até tem coerência, porque eu estou desejando, estou dentro daquilo que é possível na vida de outra pessoa, desejar o melhor para ela. Mas a pessoa não pode ficar desejando, ela tem que entrar em imediata ação. Ou seja, os desejos de Deus na vida da pessoa precisam tornar-se em atitudes, em ações. Se ela passa o ano todo só no desejo de realizar, ela tem muitos desejos, bons desejos, que as pessoas desejaram para ela, mas ela não pôs em ação, os desejos não fazem nenhuma mudança, não trazem transformação. Então eu preciso tornar os desejos de Deus que estão revelados na palavra, que estão revelados na minha vida, que estão revelados na minha caminhada, na minha história de vida, em manifestação de resposta, né? Então eu tenho que ter uma resposta. E muitas vezes o jogo religioso, ele promove esse tipo de comodismo e de estarmos estacionados e não crescendo. Podemos estar no discurso velho, daqueles dois que vinham de Jerusalém descendo para Emaús, dizendo as últimas novas, Cristo morreu, acabou. Mas no meio do caminho, Cristo aparece para os dois e mostra que eles não tinham as últimas notícias e que eles precisavam estar preparados para as novas, que era ressurreição. Então eles estavam com o discurso velho. Então muita gente pode estar arrastando um diagnóstico de uma enfermidade, um desemprego, uma situação
difícil, arrastando como projeção para o próximo ano, sem esperança, sem convicção, simplesmente porque estão acomodados dentro dessa linha de pensamento de que as coisas são assim mesmo, né? Enquanto que a palavra de Deus diz que Deus está sempre em constante movimento, Deus está sempre atuando, Deus trabalha, foi o que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Então, Deus está disposto a nos dar o melhor, Deus está disposto a nos tirar essa confusão toda que os homens estão metidos, trazendo clareza, trazendo revelação, trazendo entendimento, para que olhemos a perspectiva do reino de Deus, o que está acontecendo no mundo, e passamos coro com Jesus. Quando acontecerem essas coisas, levantai as vossas cabeças, não é para ficar riado, levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então é para estar convicto de que nenhuma dessas circunstâncias irá tirar de nós aquilo que Ele, o Espírito Santo, já nos selou para o dia da redenção, para o dia da ressurreição. Então, essa é a convicção que eu creio que seria importante entender. Deus já depositou em nós. A descoberta que nós estamos... Eu não posso transferir para ninguém a unção que foi depositada na minha vida se essa pessoa não tornar... Né? O que eu posso fazer é despertar nessa pessoa, ativar essa pessoa, a ela descobrir todo esse valor, toda essa bênção que Deus já depositou na vida delas. Na verdade é isso, não há acepção de pessoas, né? Nós estamos aqui no ofício apostólico, no ofício pastoral, no ofício profético, ou no ofício de mestre, de evangelista, estamos dentro do chamado que Deus nos deu para fazer. Mas outros estão na engenharia, estão na medicina, estão na enfermagem, estão ali para serem reino de Deus dentro dessas áreas também, e glorificar o nome de Deus através da manifestação. Imagina um médico que eu ouvi ontem na live, um médico dentro de um hospital chamando a enfermagem e animando eles, orando e pondo a mão sobre eles e dizendo, vai dar certo, vamos vencer isso, Deus está conosco. Então, olha como é que é interessante você fazer a compreender que existem valores tremendos dentro de nós. Claro. Então, eu vejo assim, vejo que o 2021 ele está diante de nós para ser conquistado de acordo com a nossa atitude. Se crermos, iremos ver a glória de Deus manifestada. Foi a palavra que Deus me deu lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Que Deus fará entre os gentios uma obra sobrenatural que muitos não crerão quando for contado. Então, a minha expectativa em 2021 é que Deus vai mover sobre o mundo gentílico, sobre todas as nações, e vai fazer o sobrenatural acontecer. É o que eu creio. Agora, então é aquilo, passarmos de vítimas a protagonistas. Sim, sim. Você imagina aquele homem, 38 anos, parado lá na Casa de Misericórdia, Betesda, e ali um paralítico, 38 anos, com aquela caminha dele ali, dentro daquele esquema religioso, né, acomodado, justificando o porquê que ele estava naquela condição, porque as pessoas chegavam primeiro. Então revela que nesse universo há muito egoísmo. Ninguém pode me levar à visão assistencialista, ninguém pode me levar, quer dizer, tem que alguém fazer alguma coisa por mim. E ficou ali naquele discurso até Jesus entrar em cena. Jesus entra em cena e pergunta, quer ser curado? Você quer ser curado? E aí ele não entendeu nem a pergunta, porque estava com a mente tão travada dentro dos dilemas daquele momento, e ele respondeu para Jesus o que ele repetiu para todo mundo. Não, é porque as pessoas chegam primeiro, e aqui ninguém me ajuda. Então Jesus estava dizendo para ele que ele quer ser curado. Então essa visão acomodada, ela vai entorpecendo, ela vai adoecendo, e ela vai enfermando uma área. Esse vírus é pior do que esse coronavírus. É o vírus do medo, é o vírus da incerteza, é o vírus da dúvida, é o vírus da desesperança. Esse é o vírus que tem que ser combatido, porque você veja, nem o coronavírus resiste a uma pessoa que tem a sua imunidade alta, a sua autoestima alta. Se ele tem uma autoestima, se ele tem uma imunidade que é resultado dessa própria autoestima em ação, isso é provado cientificamente. Ele tem o quê? Ele combate essa doença de uma forma completamente diferente daquele que está vulnerável, daquele que aceita.
Eu conversei ontem anteontem com uma enfermeira. Ela, na verdade, está trabalhando no município como fisioterapeuta. Ela pega, no final, os casos daquelas pessoas que sobreviveram e que vão passar por aquele processo de fisioterapia. E ela disse que o mais triste é quando as pessoas chegam a ser intubadas e elas perguntam: eu vou voltar ou não vou voltar? Pergunta para o médico: eu vou voltar ou eu não vou voltar? E o médico tem que dizer a verdade, diz: eu não sei. Então eles pedem para se despedir da família. Então imagina a diferença que existe entre uma pessoa que chega numa situação dessa e sabe exatamente em quem crê e para onde está indo. Então essa pergunta não brota no coração de uma pessoa que sabe o que crê, sabe a condição. Exato. Mas é triste ver como as pessoas chegam nesse ponto. Imagina, uma pessoa chegar a esse ponto, ela já mergulha nessa situação com 50% vencida pela enfermidade, entende? É diferente de uma pessoa dizer: não, eu vou entrar, eu vou sair. Então, é muito importante. Isso não é positivismo, isso é fé, é crer que Deus está se movendo. Nós precisamos entrar em 2021 não colocando expectativas somente em vacinas, em soluções, porque você veja que o esquema olha, a vacina está saindo, mas não fique muito empolgado. Então, se nós deixarmos essa roda, vai rodar, esse ciclo vai aumentar. Porque eles vão criar outras dependências. O homem já chegou no ponto em que ele está obtendo o que ele quer. E o que ele quer? Dominar sobre outros homens. E nós precisamos nos curvar diante da soberania de Deus e dizer: Deus, o Senhor reina. E nós queremos andar pela revelação, andar pela comunhão com o Senhor e não nos deixarmos levar nem pela mídia, nem pelo pensamento do vizinho, nem porque alguém acha isso, porque o máximo que essa pessoa pode fazer é nos trazer um diagnóstico, nunca uma solução. Foi o que Jesus fez com aquele homem. Queres ser curado? E ele ficou ali, Jesus diz: você quer ser curado, meu filho? Ele diz: hã? E aí Jesus: seja curado, pega a tua cama e anda. E aí acabou 38 anos de doença, 38 anos de paralisia, e ele se levantou. E a coisa mais tremenda ali é que termina o último versículo dizendo: e era sábado. O que mostrando que ele é Senhor sobre todas as coisas. Sim. E que nós não podemos tornar doutrinas que nos afastem de Deus. Não são doutrinas, são dogmas e devem ser refutadas. Porque a doutrina tem que nos aproximar dele, tem que nos levar para ele, tem que convergir nele. Né? Então, entrar em 2021, temos que estar alertas com isso. Agora, Eduardo, você falou uma coisa interessante nisso. 38 anos. 38 anos, vamos dizer, suponhamos, né, de uma relativa improdutividade, de falta de realização. E a partir daquele momento, é a mesma coisa. Nós tivemos um ano que para muitos, não digamos que para todos, foi extremamente improdutivo, não houve possibilidade de realizações, foi um ano difícil. E o que nos espera? A partir de agora, o que fazer, o que construir? Sim, eu creio, Luiz, que se nós encararmos 2020 como um grande treinamento, se nós encararmos 2020 como um momento em que Deus parou tudo, permitiu que as coisas chegassem a esse ponto, porque a gente tem que entender: o Senhor não criou o coronavírus. Isso aí seria uma ideia equivocada. Nós pensamos assim, eu creio assim, nós não temos que pensar que Deus está por trás disso, fazendo isso, porque seria completamente fora do que as Escrituras mostram, como também, por outro lado, pensar que ele está livrando alguns só e deixando outros na fogueira. Então, o que mostra isso tudo que nós vimos em 2020 é que o homem é capaz de se enroscar com as suas próprias ações. E que o homem pode, com a somatória das suas
insensatez, da sua intolerância, da sua vaidade, do seu egoísmo, chegar a esse ponto que nós chegamos. Porque o futuro vai dizer se isso era fruto de maldade, se isso foi fruto de algo que foi perverso. Isso vai ser revelado no futuro, como muitas nações vão chegar a essas conclusões. Mas nós vamos ver também os livramentos. Eu creio que chegamos até o final de 2020, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, muitos dos nossos irmãos, vimos muitos irmãos que passaram, mas estão no Senhor. E eu fiquei pensando assim, a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma vez e seguir ao juízo. Então, esses irmãos, essas pessoas já seguiram ao juízo. Essas pessoas já morreram e já estão diante do juízo eterno. Nós estamos vivos, nós podemos mudar. Nós ainda temos tempo para refletir, para ter uma atitude diferente, para mudarmos. E muitos não tiveram esse tempo. Já foram. Já tá decidido. O que aconteceu. Agora, nós temos tempo ainda para fazer a diferença. Nós temos tempo para refletir, para nos arrepender, para mudar certas atitudes, como você falou lá atrás. Não repetir as mesmas atitudes de 2021 para que o resultado seja igual. Então, mudarmos as atitudes. Eu acho que o que promete 2021 vai ser de acordo com as nossas atitudes. Eu acho que você colocou uma postagem ontem, hoje, sobre isso. Que o 21 vai ser de acordo com o que você, de fato, decidir tomar posição. Isso vai fazer a diferença. Não adianta... Eu quero pegar todos os desejos de todos na minha vida e dizer, Deus, eu quero viver isso de fato, mas eu sei que eu vou ter que decidir. Senão vai ficar no desejo do meu irmão, o desejo da minha irmã, o desejo do meu amigo, porque eles vão me desejar todas essas coisas. Nós queremos a melhor, nós queremos a paz, nós queremos a bênção. Mas a gente fica triste, principalmente na área pastoral, a gente fica muito triste em ver como as pessoas retrocedem nas suas ações, elas avançam por certo tempo, depois elas regridem de uma forma, às vezes, impensada. Por exemplo, existem pessoas que decidem tomar uma decisão de se afastar da casa de Deus, se afastar da presença de Deus, pensando assim, bom, a qualquer momento eu posso retornar, mas ou não conhecem as Escrituras, ou não entenderam o que significa isso. É um risco grande. E essas pessoas depois elas choram e elas vêm dizer, eu tenho tentado retornar, eu tenho tentado voltar, mas eu não tenho conseguido. Por quê? Porque não é algo, não há como pensar. Eu não posso voltar as costas para Deus. Eu não posso rejeitar só aquele que pode produzir em mim arrependimento. O Espírito Santo veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu fechar o coração para o Espírito Santo, quem vai me convencer do pecado? Quem vai transformar? Como vai ser possível a minha transformação? Não vai ter aconselhamento, não vai ter diálogo, não vai ter testemunho, não vai ter nada disso que vai me tirar daquela situação, a não ser a ação direta do Espírito Santo. Então eu não posso fechar o coração para o Espírito Santo. Eu tenho que estar entrando em 2021 com o coração voltado para Deus, falar como o Kathryn Kuhlman, né? O que resta morrer em mim, Senhor, para que os teus sonhos sejam manifestados em minha vida, que eu possa viver os teus sonhos. Então, o que falta em nós morrer ainda, que ainda resiste, para que a tua vontade se cumpra em nós? Eu tenho expectativas positivas, assim, eu tenho expectativas de fé, de esperança, porque essa é o que a palavra de Deus produz no meu coração, no meu espírito. Olhar para 2021 e ver que a igreja do Senhor sempre será gloriosa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que, mesmo diante das situações caóticas que ela viveu na história, vamos lá para a geração primária, lá, a primitiva, eles foram para as arenas, foram para os espetáculos e morreram muitos desses irmãos pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquela geração ela tem um nível de honra diante de Deus tremendo. Porque elas honraram até o final. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Elas honraram até o final. Os nossos irmãos do Oriente, os nossos irmãos perseguidos do Oriente, da Ásia, que hoje estão passando perseguição na Europa, estão passando perseguição na África, sendo mortos em total descaso, né?
das autoridades da ONU, enfim, dessas organizações, eles são verdadeiros, são testemunhas do poder de Deus, da graça de Deus e do cristianismo que ultrapassa todas essas eras e todas até o final. A igreja que é arrebatada é uma igreja gloriosa, é uma igreja que vai de glória em glória, de fé em fé, não é uma igreja intimidada nem acovardada. Isso nunca vai acontecer com a igreja. A igreja sempre terá um remanescente fiel. Então, é importante olhar para 2021 e dizer, Senhor, que eu possa ter aprendido, de fato, que 2020 revelou tantas coisas que estavam erradas, equivocadas, e vamos fazer diferente. Vamos agir diferente. Vamos nos mover diferente. Eu tenho dito que se eu me tornar uma pessoa melhor, o próximo ano será melhor, porque a mudança começa na gente, né? A mudança começa na nossa vida. Eu como pai, eu como esposo, eu como avô, eu como amigo, eu como pastor, então sou eu que tenho que mudar. É a mesma coisa, Eduardo, eu imagino, é tanta coisa a ser feita. Eu digo que o grande problema da Seara é que ela é grande. E ela é tão grande que você não sabe por onde começar. Mas a resposta é muito simples. Comece pelo que está diante de você. Comece por você. É a partir de nós que nós temos que mudar toda a realidade, todas as coisas. Jesus mudava o indivíduo. Jesus mudava a pessoa. E aí a vida da pessoa era completamente transformada. Agora, diante de tudo isso, existe um momento que parece-nos assim, as pessoas encaram como um momento, eu digo, no mundo inteiro, como um momento mágico, né? Essa virada. Mas a fé pode produzir essa transformação, essa mudança? Sim, eu acredito muito que essa atmosfera, vamos chamar assim, esse momento como uma atmosfera. Essa atmosfera é uma atmosfera propícia, uma atmosfera que contribui para esse melhor que está dentro de cada um de nós se manifeste de uma forma mais como deveria ser o ano todo. É igual no Natal. Natal deveria ser os 365 dias do ano. Claro. E as pessoas ficam solidárias, ficam participativas, até a própria criminalidade, tudo, nos setores de trevas, assim você vê uma certa acomodação por conta de que alguns valores, mesmo nessas pessoas, entram e elas estejam perdidas, mas elas entram num pensamento de que é errado mexer naquele momento, naquela hora. Então, é um momento realmente propício para a reflexão. Eu particularmente celebro o Ano Novo olhando dentro da perspectiva profética, bíblica, quando nasce o Ano Novo bíblico. Nós sabemos que esse Ano Novo é um outro calendário, mas vamos esquecer a parte histórica, se é bíblica ou não, se é gregoriano, se é bíblico, mas pensar que é a época que nós desejamos coisas boas e queremos o melhor. Mas não podemos transformar isso num episódio de final de ano e depois do dia 2, 3, 4, já estarmos dentro da mesma coisa. Voltando à mesma coisa. Então, temos que pensar, esse ano vamos ter que agir de forma diferente daquilo que nós já fizemos. Né? Eu digo isso porque não sei quem está nos ouvindo nesse momento ou quem irá nos ouvir adiante, mas com certeza a quem interessar possa, né, possa refletir que temos que melhorar, temos que apresentar o melhor, entregar o melhor. Então, decidir, vou melhorar um pouco mais, vou procurar fazer nos desligar de atitudes equivocadas que gerarem em nós prejuízos. Não queremos fazer balanço no final do ano com prejuízo, mas queremos chegar no final do ano e dizer assim,
olhando para trás, eu pude realizar, talvez não tudo, não 100%, mas pude realizar 60% ou 30%, mas eu pude realizar algo com aquilo que Deus me abençoou, com aquilo que Deus... Por exemplo, você estava falando sobre cada um tomar uma decisão. Ontem entrou um ciclone em Moçambique. Ele tinha Sim, devastado Madagascar, entrou ali no oceano e foi em direto à beira, exatamente onde está a nossa missão lá. E o que acontece? Ano passado, nós tivemos a devastação total daquela região. total. E eles ainda nem se recuperaram. Então, quando foi agora, o que nós fizemos? Não sabíamos se esse ciclone teria o mesmo poder. Mesma força, né? Exato. Mas, como ele vem na direção exata, como já passou, inclusive ele já está agora entrando, o olho desses já está mais ou menos no Zimbábue. Então, mas quando ele passou, por exemplo, a nossa igreja virou, tem que reconstruir. Ela voa tudo que você... A cena é desastre, né? A casa que nós construímos com o pastor continua de pé, mas esse ano nós tomamos uma medida que ano passado nós não pudemos, foi algo surpreendente, né? Porque ele foi para o Malawi e voltou o ciclone. Ele foi, passou por fora e voltou e parou exatamente em B. Então esse ano, como que nós fizemos? Removemos toda a família, todos os irmãos para 200 quilômetros de distância para uma outra província, em segurança, onde nós podíamos fazer. Não foi barato? Não foi barato, mas é o que nós podíamos fazer, levantar recursos para removê-los, para que eles não tivessem ali no cenário que o mínimo, o que seria a preservação das vidas, porque... Claro, claro. E graças a Deus, hoje ele passou, ele voltou e trouxe cenas lá do local, realmente vamos ter que reconstruir, né? A casa ficou intacta, mas o tamanho ele toma o telhado e depois sai tirando tudo, né? Então, eu penso que se nós tomarmos decisões na hora certa, né? Não aquela oferta que chega por último, como aquela mulher que vai ungir o corpo de Jesus, prepara a sua oferta e quando ela chega no jardim, ela olha, o túmulo está aberto. Jesus não estava mais lá e não havia sentido mais de ungir o corpo de Jesus. Então, essa é a oferta que chega tardia. Nós temos que estar pronto a fazer a coisa na hora certa. Não adianta chorar se depois já morreu, já faleceu. Temos que lembrar da pessoa quando está viva, o que eu posso fazer hoje, o investir é agora, para que tenhamos consciência de que fizemos tudo o que era possível fazer para que aquilo acontecesse. Se nós tivermos atitudes pequenas, assim, no somatório de cada um de nós, será grandes transformações. Claro. E, Eduardo, você falou uma coisa de valorizar as pessoas e tudo. É interessante isso que aconteceu. Nós também nos envolvemos em oração, recebemos, além do informativo que você mesmo nos mandou, outros ministérios também que têm trabalho em Beira, né? Que Sim. também mandando sobre toda essa dificuldade, toda essa luta. E essas lutas, porque há pessoas, há povos, há famílias que vivem uma luta grande. E pelo que você está falando, o que nós pudemos fazer, vocês se envolveram, participaram Sim. do sofrimento, mas participaram de uma forma proativa, né? Não esperaram a coisa acontecer para depois agir. Agiram preventivamente. E, nesse particular, a igreja se envolvendo com as vidas. Será que a igreja agora terá que tomar uma posição mais direta nessas coisas? Eu vejo que daqui para frente nós vamos ter que ter as lideranças. Deixa eu pontuar. Sim. Há anos atrás, quando começou
um despertamento do mover profético, logo em seguida veio o mover apostólico. Quando veio o mover apostólico, apóstolo significa enviado, significa alguém que recebe uma mensagem, que é portador de uma mensagem, e nós já sabemos qual é essa mensagem. E é designado para levar essa mensagem, para representar aquele que o enviou. Então ele vai no nome, ele vai como representante daquele que o enviou, com aquela boa notícia, com aquela não é uma má notícia, uma boa notícia. E o apóstolo, a palavra missionário, ela não aparece no Novo Testamento. Aparece a palavra missões, a palavra de viagens, missionários, mas não aparece o missionário como título, mas aparece o apóstolo. E esse apóstolo tem uma característica missionária, ele tem uma característica de plantar o reino, de levar o reino de Deus aos lugares não alcançados. Então, quando houve esse movimento apostólico, eu pensei, vai ser um grande movimento de missões ao mundo. Era lógica, né? Porque não há como ser apóstolo de uma igreja local. A igreja local é liderada, pastoreada. A igreja local recebe o pastorado, ela recebe a visão de crescimento. Agora, o pastor que, ao chegar a ser um apóstolo, ele começa a ser um exportador para o reino. Ou seja, aquela igreja local, ela alcançou um nível de crescimento ou de desenvolvimento e contribuição para o reino de Deus, que aquele aprendizado, aquilo que ela aprendeu, ela pode exportar para fora. Então, esse exportar para fora é o apostólico. E a vida interna da comunidade é o pastoral, é o cuidado das ovelhas, é o cuidado das vidas. Então, o pastoral e o apostólico têm que caminhar juntos. Então, a igreja ela tem uma ação local, mas ela tem uma ação para fora, para alcançar nações, para alcançar outros territórios, ensinar outros líderes em outros lugares. E, enfim, quando a gente vê essas necessidades acontecerem, eu creio assim, hoje há muito mais pastores compreendendo a seriedade e a urgência que nós temos diante de nós com os fatos e o cumprimento profético. Ou seja, nós vamos prestar conta. E se nós vamos prestar conta, significa que eu recebi alguma ordem, senão não prestaria conta. Eu só vou prestar conta de uma ordem que eu recebi. Então, se eu recebi essa ordem, eu vou prestar conta. E qual foi a ordem? A ordem foi levar o Evangelho, comunicar o Evangelho, levar o reino de Deus às lugares não alcançados. Então, a nossa expectativa é que a igreja de 2021 se torne mais e mais missionária, que ela se torne mais e mais se importando com aquilo que está fora dos seus arraiais, no sentido de que, você veja, nós estamos falando de Moçambique, de Beira e de devastação. Nós temos nossos problemas aqui, eles também têm um coronavírus lá. Mas nós temos os nossos problemas aqui, mas nós estamos parados aqui falando. Lá fora tem ou calor, ou está chovendo, tudo, mas não é essa a realidade. Então, se a gente tiver essa empatia, esse reconhecimento de que, de fato, nós somos um corpo, e se parte do corpo está sofrendo, todo o corpo irá sofrer, se não acabar esse egoísmo, nós não vamos crescer. Mas se nós rompermos desse egoísmo ministerial, eu acho que essa pandemia acabou com aquelas ideias de eu vou ter um templo enorme, tudo porque os países da Europa hoje, as igrejas são pequenas por questões políticas e daqui para frente dificilmente vai se acreditar que vão conseguir autorizações para a construção de templos protestantes, evangélicos e tudo, nessas regiões que já foram dominadas e que aguardam o tempo do fim, porque elas restringem a locais pequenos, enfim. Agora, nas Américas ou na Ásia, ainda nós temos lugares, na África, lugares grandes para reunir. Mas a restrição, por exemplo, você tem um tempo para 2.000, mas você só pode reunir até 100, outros até 60. Então, é como se há um aprendizado aí, há um exemplo, há algo a se aprender.
É como se de repente, todo mundo se nivelasse. O que tem um igrejão, o que tem uma igreja média, uma igreja pequena, e dizer todos estão no mesmo barco, todo mundo está passando a mesma situação. Vamos começar a olhar para o outro, ajudar o outro, apoiar o outro, para que o reino de Deus cresça. Nós já iremos enfrentar as perseguições que virão através de dois grandes ajudadores do mundo que estão enfraquecidos nesse momento, que é o Reino Unido e os Estados Unidos. Não tem como questionar o avanço missionário no mundo em relação a dois países, Inglaterra e Estados Unidos. E esses dois estão enfraquecidos, estão alvejados nesse momento por tudo que eles estão passando. E isso vai refletir no mundo, ou talvez desperte os cristãos do mundo a dizer, agora não tem mais recursos dos americanos, agora nós é que vamos ter que enviar, nós é que vamos ter que fazer, nós é que vamos ter que realizar missões no mundo. É a nossa hora, a tocha está conosco, nós é que vamos fazer. Ou seja, existem palavras, né, de todas as denominações evangélicas em organismos mundiais, entre os batistas, entre os presbiterianos, entre os assembleianos, e palavras independentes falando sobre o Brasil como grande celeiro missionário para o mundo. Seria este um momento, talvez, Sim, de Deus estar forçando o Brasil a assumir o seu lugar? nós hoje estamos vivendo um momento muito ímpar, muito significativo. Nós temos hoje um sistema político de governo, pelo menos no executivo, que é favorável a essa expansão. É favorável. Pelo menos não está em oposição. Não é questão que ajude, mas também não atrapalha. Então nós podemos avançar. E nós temos também uma consciência maior. A gente tem conversado com os pastores, a grande parte que não trabalha na área missiológica estão se despertando. Como é que eu consigo, como é que eu começo a fazer esse trabalho? Como é que eu começo a realizar levar a igreja a essa compreensão de que precisamos de fato ajudar? Aqui na própria cidade mesmo, nós temos ministérios que têm feito trabalhos muito significativos no nível de levar o evangelho à comunidade, a lugar, e que vivem fazendo um trabalho com muita dificuldade. E nós temos igrejas ricas, igrejas que têm condição, né? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós fazemos uma parceria, nós estamos fazendo trabalhos nas comunidades, cruzadas evangelísticas nas comunidades. Uma igreja que é relativamente, vamos dizer assim, uma comunidade de pessoas com boa aquisição, um nível social melhor, lá em Niterói, eles decidiram apoiar esses trabalhos também. Então, eu creio que isso vai crescer, entende? É como se você já temos que fazer alguma coisa. E ele diz, nós não sabemos fazer, vocês estão fazendo, então vamos ajudar vocês a fazer. Isso vai ser tremendo, porque o corpo, ele tem cada um fazendo a sua parte. Eu posso não ter habilidade para andar por Copacabana de madrugada, evangelizando jovens que estão completamente largados, abandonados no vício, mas existem pessoas que têm o chamado de Deus e que eles conseguem fazer esse trabalho, mas às vezes eles não têm estrutura, não têm apoio. Mas se a igreja disser, vamos apoiar, vamos respaldar esse trabalho, vamos verificar a autenticidade, a integridade, vamos ajudar, o que vai acontecer? Vamos ter resultados. Nós temos que só tirar aquela ideia de que se não é da minha igreja local, se não é da minha denominação, então eu não vou investir. Nós temos que pensar em reino de Deus. Isso já não importa a nossa militância. O que importa é a igreja que já está à porta do triunfo. Então a igreja triunfante é a igreja única, a igreja de Jesus. Então a gente não pode ficar preso ao relativo e deixar o absoluto. O absoluto é Cristo, o absoluto é Jesus, o absoluto é o evangelho ser pregado. O absoluto é comunicar já. Agora, as outras coisas menores, isso aí vem depois, são acrescentados. O reino de Deus em primeiro lugar. Então, quer dizer, nós podemos dizer que esse próximo ano vai ser o primeiro ano de toda a nossa nova vida como igreja. Eu creio porque de 10 em 10 anos
Isso é uma estatística. De 10 em 10 anos, a igreja passa por uma reformulação e por um processo diferente. Então, nós tivemos... Cada década marca algo. Então, nós vamos entrar agora numa nova década. Então, essa nova década, ela vai marcar numa caminhada. Por exemplo, as projeções para 2030, feitas pelos globalistas, é terrível. Se nós pensarmos que temos aí pelo menos 9 anos para 10 anos para realizar aquilo que tem que ser realizado, porque o que eles dizem na agenda para 2030 é algo de levantar os cabelos. Então, se nós pensarmos, temos aí pelo menos 10 anos para fazer um bom trabalho, nós vamos alcançar a nossa geração, porque cada geração é responsável pela conversão naquela geração. Aquela geração que nós herdamos o Evangelho no século XIX, os avivamentos que aconteceram no século XX também, eles viveram o seu momento, eles foram responsáveis por aquela geração. Nós somos responsáveis por esta geração. E não é uma geração fácil, é uma geração materialista, incrédula, blasfema, uma geração que está cada vez mais indo a esse caminho de frieza, de apatia. A compreensão de um Deus é diferente, é uma divindade universal, no sentido de ecumênica, né? Então, você vê os diálogos dos líderes, desde o Papa, dos grandes rabinos, dos muçulmanos, dos sunitas, eles estão convergindo para o ecumenismo, estão convergindo para uma religião única, universal, e tudo isso é um cenário bíblico. E se é um cenário bíblico, nós nunca podemos tirar de mente que aquilo que Deus mostrou no mapa, na sua palavra, Deus é imutável. O que ele mostrou para Daniel a respeito da visão está ali. Ele não vai borrar agora o desenho e transformar aquele desenho num desenho que os outros querem desenhar. É o desenho que está ali. Então o que Deus disse, ele diz, nem o iode, nem uma vírgula mudará daquilo que ele disse. A palavra se cumprirá. E nós temos que ter temor, como está lá em Apocalipse, não tirar nem o iode do que está escrito na palavra de Deus, porque ela se cumprirá como está escrita. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Então, quer dizer, nós temos uma segurança firmada numa promessa. Sim. Uma promessa que não pode mudar de forma alguma. Graças a Deus, né, Luiz? Porque o homem diz uma coisa de manhã, meio-dia diz outra e à noite diz outra. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Ele é Deus, sua palavra é imutável e o que ele disse ele fará. Então, não ser governado por palavra de homens é uma bênção. Porque a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela foi designada e se cumprirá. Deus deu a Nínive 150 anos depois que Jonas pregou em paz. Eles se arrependeram, ouviram aquela mensagem e Deus poupou Nínive. Mas 150 anos depois havia outra geração que não se arrependeu e foram dizimados, desapareceram do mapa. E Deus disse que usou sofonias para dizer: nem animais, nem insetos haverá nessa cidade, desaparecerá por completo. Então as pessoas não brinquem com Deus, porque com Deus ninguém se escarnece, de Deus ninguém escarnece. Então a palavra de Deus, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus ama, mas Deus mostrou qual era o caminho para onde o pecado estava direcionando, para a morte. Então, o caminho do perverso, o caminho do ímpio perecerá, mas o caminho do justo se firmará e prosperará. Então, se alguém quer prosperar em 2021, ele precisa andar no caminho do justo, não se assentar na roda dos escarnecedores, não andar no caminho, não ficar dando conversa. Tem gente que constrói a sua vida em relacionamentos equivocados. Você se junta com um fracassado, você vai ser um abençoado? Não, você vai ser um outro fracassado. Você deposita a sua vida a ouvir fofocas, a ouvir disse-me-disse. Qual é a esperança que essa pessoa tem diante de Deus? Nenhuma. Então, se você quer um 2021 abençoado, ande com gente justa, se assente com pessoas que vão edificar a sua vida, que de fato vão trazer mudança na sua vida. Como a Bíblia fala no Salmo 1 que você citou, né? Aquele que não anda, aquele que não se detém, não se assenta, o seu prazer está na lei do Senhor. E a Bíblia fala, né? Ele é como árvore plantada
que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, isso vai frutificar. Sim. No devido tempo chega. Tenha a certeza disso. Quando a gente fala de prosperidade, obviamente nós não estamos falando de reais, nem de dólar, nem de euros. Nós estamos falando de prosperidade, significa provisões, significa cuidado divino, significa Deus nos provendo, provisão, dando tudo que é necessário para que se cumpra a visão que Ele nos outorgou, que Ele nos deu, que Ele nos fez conhecer. Então, Ele nos provê. O caminho do justo prosperará, será próspero. Então, ele não será derrotado, será próspero naquilo que ele fizer. É como a John Miller que orava 50 mil orações, né, respondidas, e ele orando para o orfanato, pedindo a Deus leite, cada um dentro do seu momento, da sua realidade. E a carroça quebra, e aquele homem vai para no orfanato e oferece o leite que ia se perder. Então, você lembra da Doctorian, né? Samuel Doctorian. Samuel Doctorian entrando dentro do aeroporto cheio de caixas imensas para transportar, e o rapaz da aviação perguntando: o senhor vai embarcar isso tudo aí? Ele pensou: quantos milhares de dólares essas doações vão custar para mandar lá para o Líbano? E aí ele falou: Senhor, eu não tinha pensado nisso, o que eu falo para esse homem? E o Senhor disse: diga para ele, tudo está pago, tudo está liberado. E aí ele vai, tudo está liberado. E aí ele fala: não, tudo está liberado. Aí ele vai lá conferir no computador e está escrito: está tudo liberado, passe livre, pode passar a quantidade que for. Aí o gerente vai: tudo bem, meu filho, está escrito aqui, compre. E aí Deus, ele pode dar recursos? Pode. Como aconteceu com Edmeia, quando aquele homem corre no aeroporto e leva o dinheiro para o pastor da igreja luterana, né? Que é anglicana, né? Anglicana. O rapaz corre e diz assim: tem uma mulher na sua igreja que pediu a Deus esse recurso, assim, 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 está aqui. Ele tomou um susto, e aquilo balançou ele, porque ele falou: era ela. Então, Deus pode dar o dinheiro, o recurso, ou ele pode fazer um milagre também. Ele pode fazer uma carroça quebrar e o leite ser doado, entende? Então, a forma como Deus vai trazer por inspiração, como ele vai agir, isso pertence a ele, né? Ele é especialista em milagres. Amém. Amém. Eduardo, nós estamos chegando ao final agora e podíamos aproveitar esse final para você orar por todos, por esse próximo ano. Que Deus nos surpreenda. Amém. Que Deus nos abençoe de maneira extraordinária. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças, Pai, por essa oportunidade, através dessa ferramenta que o Senhor nos deu a conhecer Amém. De forma maior desse ano de 2020. Amém. E nós te louvamos, Pai, porque sabemos que Tu és dono de tudo e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por isso, Pai, queremos entrar em 2021 no temor do Senhor, estarmos Amém. Aqui, Senhor, ó Deus, com os nossos irmãos, e a nossa preocupação, e eu sei que isso está no coração do Teu Filho, Pai, é através dessas lives, desses momentos, trazer edificação, crescimento e despertamento ao povo. Amém, Jesus. E essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração do Teu Filho, irá se multiplicar, irá, Senhor, alcançar os lugares, ó Deus, porque o vento sopra como quer. Aonde ele vai, nós não sabemos, mas sabemos que Tu, Senhor, estás no controle. E Tu podes, ó Deus, agora ordenar vento norte e vento sul, e a trazer o encontro, Senhor, ó Deus, Amém. E a provocar uma atmosfera de milagre, uma mudança, uma transformação, para que a palavra, Senhor, se desate esse 2021 e que haja sinais, prodígios, maravilhas, milagres, situações, ó Deus,
que para o homem, Senhor, é impossível, mas para Ti tudo é possível. Eu oro por cada ouvinte, por cada participante, por cada um que, de algum modo, estará passando por este canal e vai receber a palavra e vai ser abençoado, sim. E nós declaramos, ó Deus, que a bênção do Senhor está estendida sobre essa família, sobre este lar e sobre esta pessoa. E a mão do Senhor não está encolhida, está estendida para agir o Senhor. E se agir o Senhor, quem agir? Por isso entramos em concordância, como diz a tua palavra, quando concordamos na terra, assim será firmado nos céus. Nós declaramos em nome de Jesus e pedimos a graça do Senhor para que esta virada de ano, todas as igrejas, aqui, em Moçambique, aonde os teus filhos agora, aonde estiverem atravessando, as circunstâncias que estão atravessando, sejam fortalecidos, sejam abençoados e que sejam capacitados com sabedoria, com inteligência, para serem fiéis mordomos das riquezas eternas em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós pedimos em o nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, e todo que crê e recebe, diga amém. Amém, Jesus. Amém. Eduardo, obrigado. E a gente vai falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco já é o ano novo aí. Então, até o ano que vem. Sim, temos a live dos pastores já na outra semana. Voltamos quinta-feira que vem. É isso aí. Já estamos lá. Tá bom? Um grande abraço. Shalom a todos. Tchau, Aloysio. Deus te abençoe.